Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 27. Atos 27. Atos 27. Você achou? Quem achou? Diga amém. Fala, Pedrinho, bom te ver, Pedrinho. Bem-vindo a casa. Pedrinho é uma ovelha nossa que estuda em outro estado. Estuda onde? Cuiabá, né? Estuda em Cuiabá. Mas voltou de vez já? Não, só para as férias, né? Bom te ver. Deus abençoe. Atos 27, verso 29 vai dizer o seguinte: temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre estar ancorado. Ancorados, a importância. Você sabe que a âncora tem uma importância fundamental para o barco, para a embarcação. O barco não só consegue parar, estacionar, quando a âncora é lançada e ela acha o fundo do oceano. E então tem eu não saco muito de barco, tá? Mas eu não sei os nomes certos das coisas. Mas algo que é gerado numa corrente, né? Como se fosse um carretel, não é esse, até que ela firma, ela acha o lugar ali e trave. Aquilo tudo faz com que o navio ou a embarcação, a lancha, tudo ele fique estacionado, ele fique parado ali. E há uma importância, um barco sem âncora, ele corre risco de ficar à deriva, ele não tem como parar, né? Você vê que a primeira coisa, quem já andou de barco aqui ou anda, quando vai parar num lugar, joga âncora, e depois puxa, que ela está firme ali. Nesse caso aqui, Paulo, ele estava como prisioneiro e havia uma promessa de que ele chegaria a Roma. Então ele estava nesse navio que levaria ele a Roma, mesmo como prisioneiro, mas ele tinha um objetivo. Deus disse que ele chegaria a Roma, mas Deus não disse todos os detalhes ou todos os apertos que ele enfrentaria. E embora ele sabia que aquela viagem não seria fácil, e ele mesmo aconselhou que não deveriam fazer por conta das situações climáticas. O tempo não estava favorável, mas existem momentos da nossa vida que, mesmo a gente percebendo certas coisas, às vezes são inevitáveis. Querendo ou não, todos nós enfrentamos tempestades na nossa vida. É ou não é verdade? Tem gente que arruma problema, ele ouviu o conselho e desprezou. Mas tem gente que não, que simplesmente aconteceu, uma notícia veio, uma falência veio, um desemprego veio, uma crise no casamento veio, uma enfermidade chegou, tempestades que a gente passa no meio da nossa vida, mas em casos de tempestade, a âncora, ela pode definir vida ou morte. Uma embarcação sem âncora, no meio de uma tempestade e sem ter a âncora, é complicado, não há segurança. E eu estudando um pouco sobre isso, eu li algo sobre que aconteceu no dia 27 de março de 2009, sobre 2 jogadores da NFL, que 2 amigos, eles eram jogadores, eles se envolveram num trágico acidente de barco, no Golfo do México. Uma tempestade surgiu e o barco, depois de feitos a perícia, o estudo viu que não estava ancorado de maneira adequada. Então ele virou e esses jovens 3 jovens perderam a vida porque o barco não estava bem ancorado. Um barco não ancorado de maneira adequada, ele pode colocar uma série de vidas em risco.
E aqui em Atos 27, Paulo estava viajando de navio para Roma, quando uma violenta tempestade surgiu. Como eu disse, nós não podemos evitar certas tempestades na nossa vida. Elas vão surgir, mas nós precisamos estar preparados para quando elas surgirem. Sabe, e essa tempestade veio, essa tempestade começa a ameaçar a vida de todos que estavam a bordo daquele barco, e até que a tempestade empurrou o barco para próximo de umas pedras, próximo da costa, e então esses homens decidiram jogar, a tripulação soltou 4 âncoras para prender o barco e evitar que ele fosse completamente destruído, lançado contra as rochas. Embora Paulo tinha falado, olha só, fica tranquilo, o barco pode ser detonado, mas nós vamos sobreviver. Mas esses homens lançaram 4 âncoras no mar para evitar que o barco se chocasse de maneira violenta contra aquelas rochas. E todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, já tivemos a sensação de estarmos navegando em direção a rochas. Eu não sei se você já teve a sensação de que parece que o barco da sua vida, a gente pode comparar o barco como sendo a nossa vida, a sensação de você ver as pedras mais próximas e falar, meu Deus, está desenfreado, o negócio não para, eu só vejo a montanha crescer, eu só vejo a pedra crescer, quando é que isso vai parar? E você pode estar no meio de uma calmaria agora, de águas calmas, mas de repente um vento começa a soprar. E a água que estava calma começa a tomar movimento. Daqui a pouco o vento começa a soprar mais forte. Daqui a pouco as ondas começam a aparecer ondas que antes não tinham. Daqui a pouco o saculejo do barco já é algo que traz uma certa insegurança para você. E quando isso acontece, quando essas coisas acontecem, é importantíssimo, trivial, é questão de sobrevivência. Você está devidamente ancorado. Você precisa estar ancorado. E aqui eu separei 4, como eles lançaram 4 âncoras. Eu quero falar sobre 4 tipos de âncoras que você precisa ter para você permanecer firme diante das tempestades da vida. 4 âncoras que nós precisamos ter. A primeira dela é a âncora do propósito. Sabe, o teu propósito, ele domina a sua vida, ele controla você. Propósito, muitas pessoas caminham, simplesmente existem, mas não entendem o porquê estão nessa terra, não se descobriram ainda, não se despertaram ainda, não acordaram para a vida ainda, caminham como se não tivessem propósito. Sabe, o propósito ele antecede a concepção. Ainda não aconteceu, mas eu sei onde eu vou chegar. Paulo disse, eu tenho que chegar em Roma, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho uma visão, então eu estou ancorado no meu propósito. Quando você está ancorado no seu propósito, você não anda dominado por palavras contrárias, você não anda dominado por palavras de morte, você não anda dominado pela incredulidade dos outros, você sabe quem você é, você sabe quem Deus é, e você sabe por que você foi criado, e você sabe onde você vai chegar. Você serve a um Deus que controla a tempestade. Você serve a um Deus que a tempestade está debaixo do domínio dele, do governo dele. Então, querido, isso não vai levar você para a morte, mas você precisa estar ancorado. A âncora do propósito antecede a concepção. Vai acontecer. Ainda que eu tenha tido que fazer uma parada num lugar onde eu não esperava, eu estou indo em direção ao meu propósito. Eu não esperava viver isso agora, mas eu não desisti daquilo que Deus me prometeu. Eu estou em direção ao meu propósito. Eu tive que dar uma paradinha em Malta, mas eu estou indo em direção ao meu propósito. Eu tive que parar aqui, mas eu continuo indo. Tem um disco do Palavra Antiga, que eu gosto do título dele, que é Esperar. Também, esperar é caminhar.
Quando você espera, esperar não significa que você está parado. Enquanto você espera, você também anda. Enquanto você espera, você também cresce. Enquanto você espera, você também evolui. Amém, queridos? Enquanto você espera, meu Deus, Jeremias, ele diz o seguinte: antes, Deus dizendo para ele, antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus, eu já te conhecia e tinha um propósito para a sua vida. Entende que o propósito vem antes da concepção? Sensacional. Antes que você fosse gerado, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu já te escolhi. Deus trabalha antes de que algo se... Deus começa pelo propósito. Deus não cria ninguém à toa. Primeiro ele estabelece um propósito, depois ele chama a existência. Existe para isso. Pelo amor de Deus, tem alguém que veio aqui no culto nessa noite? Entende? Antes de Deus dizer assim, sim, Danilo vai nascer, ele preparou um propósito. Eu tenho algo e eu vou criar o Danilo para cumprir esse propósito. Deus tem os seus ingredientes. Seus elementos. Ele tem as ideias. Deus é criativo demais. Olha para você, você é um poço de criatividade de Deus. A cor de sua pele, o seu cabelo, desenho, cada detalhe, num gesto de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Essa música é bonita, né? Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais. Ou príncipe também. A pastora Rafa pode cantar, pastor Léo. Príncipe lindo demais. A barba, entende? Nós somos, né, o resultado da criatividade de Deus. Primeiro antes ele estabeleceu um propósito para você. Depois ele disse, eu vou juntar os ingredientes e vai nascer a Jaqueline lá no sul, e eu tenho um propósito de levar ela para o Rio de Janeiro. Ela ainda não entendeu tudo que eu estou fazendo na vida dela, mas ela veio parar no Rio de Janeiro. Ela podia ter ido parar em Nova York. Deus trouxe ela, porque Deus trabalha com propósito. Depois ele concebe, depois ele diz, haja. Foi a aula da manhã, gente. Meu Deus. Então, engraçado que o nosso propósito foi gerado sem Deus pedir a nossa opinião. Deus não te consultou para saber o que você acha de eu criar você para isso. Deus não pede a nossa opinião. Deus não perguntou a nossa opinião. Ele coloca um propósito divino em cada um de nós, sabe? E nada pode nos deter desde que nós decidamos a seguir o propósito que ele estabeleceu para a gente. Você, Karine, tudo que você viveu, propósito. Respostas? Nem sempre. Mas antes de que você fosse gerada, ele estabeleceu um propósito para você. E você não pode viver longe desse propósito. Ei, coloca a tua âncora no propósito. Joga a âncora do propósito no mar hoje. Precisa achar chão e fincar. Deus não está pedindo a sua opinião. Eu não sei porquê. Deus está mandando falar com você, você recebe essa palavra. Deus não está pedindo a sua opinião. Deus não está pedindo a sua orientação. Ele está dizendo, joga a âncora do propósito. Meu Deus, concentre-se. É isso que a gente tem que fazer. No meio da tempestade, se concentra no propósito. No meio do vendaval, se concentra no propósito. No meio da escassez, se concentra no propósito. Está sem grana para o aluguel do mês, se concentra no propósito. Você tem trabalhado, mas tem encontrado dificuldade, se concentra no propósito. Eu ainda não estou vivendo o que Deus disse que eu ia viver. Eu ainda não cheguei onde Deus disse que eu ia chegar. Senhor, eu não estou. Se concentra no propósito.
Porque se você anda de acordo com o propósito que Deus te chamou, com aquilo que Deus te criou para ser, Ele vai à sua frente, Ele te garante. Então lance a âncora do propósito hoje, enquanto você estiver servindo a Deus, você estará se movendo em direção ao seu propósito. Queridos, os campeões que você vê aí levantando troféus, levantando taças, eles se concentram no seu objetivo e não no momento que eles estão passando. Eu perdi. Você vê entrevista de jogador quando no final de um jogo. Hoje não deu certo, mas... Né? Ou então, hoje conquistamos mais 3 pontos e a gente espera levantar, a gente vai levantar a taça no final do campeonato, do torneio, ou eu estou treinando. O cara ganha a medalha de ouro hoje. Ele descansa um dia, no dia seguinte ele está lá treinando de novo. Peraí, mas o cara foi campeão agora, porque ele tem um objetivo sempre à frente dele. Ande pela visão, ande por aquilo que Deus disse que ia fazer com você e através de você. Deus te chamou, Deus criou um propósito e disse: haja você. Na empresa que você está, a profissão que você faz, que você exerce, tudo que Deus te colocou nas tuas mãos para fazer é para ser usado para a glória dele. O seu dom tem a ver com o seu propósito. Tem gente que fala, mas eu só sou um atendente de balcão. Querido, você lida com gente, você tem um púlpito na sua frente todo dia. Mas eu só sou um simples médico, clínico geral. Meu Deus do céu, você está lidando com pessoas que estão enfermas e a tua mão pode ser instrumento de cura. Deus te colocou ali. Você é um agente do reino disfarçado de médico. Você é um agente do reino disfarçado de dentista. Você é um agente do reino disfarçado de físico. Você é um agente do reino disfarçado de professor. Você é um agente do reino onde você está. Coloque a tua profissão a serviço do reino. Eu não posso ser usado por Deus, porque eu não sei pregar, não sei cantar, tua cabeça é muito pequenininha. Quem disse que Deus está limitado a estruturas eclesiásticas? Quem disse que Deus está limitado a só 5 ministérios? Quem disse que Deus está preso a isso? Não, Deus não tem fim, a mente dele é aberta, Ele é o Deus de toda a ciência, de toda a tecnologia, Eu acho que eu não vou conseguir fazer nada para Deus, porque eu sou tímido. Quem disse que você precisa subir num púlpito? Isso aqui tem a ver com propósito. Eu faço isso aqui, talvez eu nunca vá fazer o que você faz. Tem gente que nunca vai entrar aqui para me ouvir, mas te ouve no seu trabalho. Tem gente que não vai dar crédito ao que eu falo, mas vai dar crédito a você, porque te conhece. Eu não conheço aquele lourinho lá, aquele lá que pinta o cabelo. Eu não conheço aquele pastor lá que prega de calça rasgada. Ontem eu fui pregar na Assembleia de Deus, na De Alfa, lá em São Paulo. Quando eu entrei, aí o Jairinho falou: ô Emerson, não te falaram que era Assembleia de Deus não, você veio com calça rasgada. Eu falei: tu tá de calça quadriculada, tá reclamando de quê? A gente se zoa muito, né? Aí entra o pastor Costa Neto, pior do que eu, com a calça rasgada daqui até aqui embaixo. Eu falei: tô menos mal. Sério, vocês estão perdidos todos. Que o mundo está perdido, né? E eu estava com a calça rasgada de manhã. Você entende? Tem gente que não vai dar crédito a mim, mas ele te conhece, porque nasceu no mesmo bairro que você, conhece você. E se tu falar, o papo é reto, eu conheço você, então vou te dar ouvido. Você está entendendo? Então para de achar qual é o teu propósito, é aquilo que o teu coração arde por fazer. O que você faz bem, teu propósito está nisso aí. Eu sou um bom pintor, esse teu propósito não está nisso aí. Eu sou um bom mecânico, está aí, teu propósito, você vai lidar com gente o tempo todo. Eu sou artista, tua arte vai ser vista pelo mundo todo. Eu sou músico, tua música vai tocar nas rádios, vai ser mais baixada no Spotify, no Deezer, em tudo quanto é lugar, e as pessoas vão ser curadas, alcançadas, sabe? Porque a música não precisa de passaporte. O músico sim, a música não. Não há fronteiras para a música. Não há fronteiras para a sua voz, não há fronteira para o seu sopro, não há fronteira, não há, assim como não há para o livro que você quer escrever e não escreve nunca. Faz alguma coisa. Meu Deus.
A tua vida tem um propósito, não é uma tempestade que pode paralisar você. Não é uma tempestade que pode impedir você de cumprir aquilo que Deus te chamou para ser. Na verdade, as tempestades nos empurram para o propósito. Às vezes você está falando assim, Senhor, está tudo... Porque Deus tem os seus caminhos de nos empurrar para o propósito dEle. E às vezes Ele dá um empurrãozinho assim. Às vezes Ele dá um soprãozinho assim, né, André? Na água, para a gente, porque aí o barco vai para tomar o rumo certo, a gente para. Pois é, enquanto você... Não, meu irmão, para, não endurece o coração, não. Tem gente que tem um coração muito duro. Deus está falando, Deus já mandou profeta, já levantou vasos, já um monte de coisa. Da vez o cara ainda não toma decisão. Tem gente que não precisa mais de sermão, não precisa mais de palavra, não precisa mais de profecia. Ele precisa agir. Ele precisa largar a preguiça. Né? Tem gente que só fica no... Ora por mim, irmão, a luta está grande, mas o cara não faz nada para movimentar em direção ao propósito que Deus chamou ele. Ele quer que os outros orem por ele, ele quer receber uma palavra da profecia, daquela, é isso que eu te digo, meu jovem, pega a tua agora aí, ó. Aí eu pensei, nossa, o vaso era ungido, mas tu está ouvindo isso há 10 anos e tu não muda. Quer uma revelação hoje? Está aqui a palavra, lança a âncora da propósito. Assim te diz o Senhor. Lança a âncora do propósito. Amém? A segunda âncora é a âncora da coragem. Quando estamos numa tempestade, o medo, ele sempre vai se apresentar para você. E ele chega para querer te ameaçar, para querer dizer que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas a coragem diante da tempestade, ela traz força para você. Como eu sempre digo, coragem não é ausência de medo. Mas coragem é decidir ir apesar do medo. Eu vou continuar caminhando apesar do medo. Eu vou continuar crendo apesar do medo. Eu vou continuar caminhando em direção àquilo que Deus me chamou para ser apesar do medo. É por isso que Deus disse para Josué várias vezes, ser forte e corajoso. Porque ele sabia que Josué enfrentaria momentos difíceis. Ele sabia que Josué enfrentaria momentos de resistência. E aí Deus disse para ele, seja forte e corajoso. Meu Deus, mas a maior garantia é que Ele prometeu nunca nos deixar em nenhum momento. Ele disse, eu estarei com você todos os dias. Hebreus 13, versículo 5 vai dizer, eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. A certeza da presença de Deus é a nossa maior garantia. Nosso maior seguro de vida é a garantia da presença de Deus. É garantia de que Deus está com a gente diante de todo esse processo, sabe? Você não vai morrer na tempestade. Amém? Você não vai desmoronar diante disso, sabe? Não tenha pena de você no meio da tempestade. Não fique nessa de tadinho de mim, ó tadinho de mim, ó vida, ó azar, tudo dá errado para mim, porque eu estou nisso. Não, levanta a sua cabeça e vá em frente, em direção àquilo que Deus fez arder no teu coração. Para de se queixar no meio da tempestade, de botar a culpa nos outros no meio da tempestade. Tem gente que fica também vivendo de desculpa, de botando a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, está assim por causa de fulano, de ciclano. Não é hora de colocar a culpa em ninguém, é hora de olhar para Deus, é hora de ficar firme nele. Amadurece. Amadurece. Sabe, decida não desistir. Decida não desistir. Não desista da sua casa, não desista do seu casamento, não desista. O que a gente mais ouve hoje são famílias passando por crises. As pessoas estão desistindo. As pessoas estão desistindo de si mesmo.
Tem gente que está se abandonando. O que acontecer na minha vida acontece. Se eu morrer, morri, não estou nem aí, sabe? Não, querido, não. Você não foi criado para ser desperdiçado. Deus não te criou para ser um desperdício. Deus te criou com um propósito. E Deus chora quando vê algo que foi gerado debaixo de tanto propósito, de tantos sonhos sendo desperdiçado. Tem talentos que estão sendo desperdiçados, tem sonhos que estão sendo desperdiçados, tem vidas que estão sendo desperdiçadas, porque ele travou, ele deixou, ele ficou com medo, ele começa cheio de gás, no primeiro sinal de dificuldade, ele se encolhe todo e se abandona, e abandona os sonhos, e desiste de tudo. Coragem significa ousar sonhar novamente. Ousar sonhar novamente, sabe? Você precisa ser corajoso. Deus vai te revestir de coragem hoje. Então essa âncora da coragem precisa ser jogada também, para ela fincar e achar o solo ali, porque se você estiver ancorado na coragem, pode soprar o vento, pode vir a palavra que for, eu não serei abalado, eu não serei destruído. Você crê nisso, meu irmão? Dá uma glória a Deus aí. A terceira âncora é a âncora da adoração. O que crente faz na tempestade? Crente adora na tempestade. Crente adora. Crente não fica só... Tem gente... Não, querido, a primeira coisa que o crente deve fazer quando uma situação difícil chega é adorar a Deus. Só que a gente sempre faz o contrário. Primeiro a gente reclama, primeiro a gente murmura, primeiro a gente já fala está amarrado, né? Primeiro está amarrado em nome de Jesus, em vez de falar glória a Deus, Senhor, eu te louvo. Confirmou aí, irmão, alguma coisa aí? O crente normalmente assim, está amarrado, pintou uma luta, ele já entra no desespero. E outra coisa, nós não adoramos a Deus pelo que Ele está fazendo, Ele já fez tudo por nós. Nós adoramos a Deus porque enquanto adoramos a Ele, todas as ferramentas, sabe, que estão disponíveis no mundo espiritual são derramadas sobre nós. Nós temos acesso a lugares espirituais em Deus e conseguimos. Aí, quando eu entro no ambiente da adoração, eu sou revestido dessa força para destruir as obras de Satanás, para encarar aquilo que o diabo tentou armar contra mim, e eu consigo passar por cima disso tudo, porque eu estou num ambiente de glória, num ambiente do sobrenatural, num ambiente onde os anjos estão se movimentando. Eu faço parte dessa atmosfera. Sabe, troque a sua murmuração pela adoração. Você já me viu falar isso aqui outras vezes. Não adore só por aquilo que ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez. Nós adoramos por aquilo que Ele é. Ele nos criou, Ele nos amou de tal maneira. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele controla as tempestades. Ele quer a nossa vida esteja calma ou em tempestade. Deus ainda continua sendo Deus sobre todas as coisas, tendo controle sobre todas as coisas. Meu Deus, Ele é o Deus que controla a tempestade. Eu lembro quando os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo num travesseiro, e os discípulos começaram a ficar desesperados, porque a tempestade estava castigando, e Jesus dormindo. E de repente Jesus é acordado, acorda, Senhor, está dando rolo aqui, está dando ruim em geral, bateu um sudoeste. Bateu um sudoeste aqui, que acho que a gente vai virar tudo. Ele acorda. Cadê a fé de vocês? Homens de pouca fé. Aí ele fala para a tempestade, fica quieto. E volta a dormir. Quando você vai ler os originais, é literalmente isso que Jesus faz. Era como se um pai estivesse chamando a atenção de um filho. Ele faz, porque Ele é o Deus que controla a tempestade. Aí ele fala, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Ele é o mesmo Deus que já está ativo hoje. Deus não está inoperante. Deus não está em modo stand-by. Deus não está com a luzinha vermelha do modo stand-by. Deus está ativo e operante e se manifestando. Ele continua derramando da sua glória. Ele continua sendo acessível a todos aqueles que buscam a Ele.
se você buscar de todo o coração, você vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo coração. Não é uma busca interesseira, não é a busca do me dá isso, me dá o meu milagre, me dá a minha bênção, me dá isso que eu preciso, me dá aquilo. Não, é buscar a presença dEle, é buscar relacionamento, é buscar intimidade, é ser amigo de Deus. Isso, a adoração te proporciona, a adoração te leva para o nível de amigo. A âncora da adoração. Lance essa âncora hoje, sabe? A adoração é uma das armas, é a arma mais poderosa que nós temos para usar. Você sabe disso, a Bíblia está repleta. Foi no ambiente de adoração que João ouviu uma voz dizendo: sobe aqui, em Apocalipse capítulo 4. No meio de uma cadeia, ele estava adorando, no meio de uma prisão terrível, de um lugar horrível, ele escuta uma voz: sobe aqui, João, porque ele foi achado em espírito. Havia um ambiente de adoração. A adoração não era um momento de 30 minutos, era uma vida que João vivia. E quando ele desenvolveu esse relacionamento com Deus, a prisão de Patmos não tinha mais graça para ele, porque ele estava conectado com o céu. Quando você está conectado com o céu, as tempestades passam a se tornar segundo plano, a prisão é segundo plano, a crise é segundo plano. Eu estou num outro nível. Você entende? Que Deus não tirou imediatamente João da prisão, mas fez ele caminhar num nível onde a prisão já não tinha mais tanta importância, não tinha o primeiro lugar na vida dele. Deus quer te levar para esse nível, onde os seus problemas, não é que eles vão deixar de existir, mas é que eles não vão ter mais a primazia na tua vida. Oh meu Deus, tem gente com cara de paisagem aqui. É esse tipo de relacionamento que a gente tem que ter com Deus. É igual quando Deus disse para Paulo: eu não vou tirar o espinho da tua carne, tu vai ter que conviver com isso até o teu último dia de vida. Só que a minha graça te basta. Paulo desenvolveu um relacionamento com Deus de maneira que o espinho na carne, ele conseguia caminhar um nível acima. O espinho estava ali, mas ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha graça que era suficiente para a vida dele. E é para esse nível que Deus está chamando a gente, sabe? E a adoração, ela te faz avançar. A adoração te faz caminhar em vitória. E tudo que o inimigo quer fazer é roubar de você a sua adoração. O diabo quer roubar de você. Por isso que tem gente que na hora que entra no ambiente de culto, que quando os louvores começam a cantar, a mente dele desliga. Isso é o diabo roubando de você a adoração que era para ser dada para Deus. É você chegar na igreja e você lembra do boleto do dia 10. É o cartão da C&A, é a fatura da Renner, que foi do Natal, presente para a família toda. Aí você fala: para que eu comprei aquela sandália para fulano? Agora venceu. Sabe? Aí você entra no ambiente de culto, aí começa a vir: meu Deus, é aluguel, é IPVA, é renovar matrícula de escola, é material escolar e tudo. Mas acontece na hora do culto. Por que será? Por quê? Por quê? Porque a sua adoração está sendo disputada. A sua adoração está sendo disputada. Aí começa a surgir as sugestões na mente. Pô, tu vai levantar a mão, cara? Faz uma conta aí no celular, senta, já entra logo no banco, sei lá, já renegocia. Tudo na hora do culto. A preocupação e a adoração nascem no mesmo lugar, gente. A murmuração e a adoração nascem do mesmo lugar. Por isso que a tua mente está sendo disputada, a sua adoração está sendo disputada. E o diabo quer fazer você calar a sua voz, quer fazer com que você pare de adorar a Deus, que você busque, que você ore, que é só que você se preocupe. É por isso que nós precisamos lançar a âncora da adoração. Sabe? Mesmo que você esteja numa noite escura, num lugar sombrio, numa fase complicada da sua vida, não negocie a sua adoração. Amém? Não negocie a sua adoração. O Deus que vive te vê. Oh meu Deus. Você pode dizer isso? O Deus que vive me vê. Mais uma vez, o Deus que vive me vê. E a quarta âncora é a âncora da igreja. Você precisa estar ancorado num lugar
Você não pode ficar solto. A igreja local te promove, com todos os defeitos que ela tem. A igreja local ainda é um lugar de segurança. É muito fácil só ver os defeitos. É muito fácil criticar, falar, gente, quem é bom, quem é ruim, quem presta, quem não presta. Essa é a posição mais fácil. Mas todo mundo que se isola da igreja acaba morrendo no meio do caminho, ou ficando frustrado e magoado e parado, isolado. Você precisa lançar a âncora da igreja, porque você vai encontrar encorajamento na igreja, você vai encontrar apoio na igreja. A palavra de Deus é derramada sobre nós aqui quando estamos em comunhão. Deus usa os ministros, Deus usa os pastores para liberarem palavras proféticas sobre a tua vida, sabe? Não fuja da igreja, não corra da igreja. Na hora da tempestade, não corra da igreja, corra para a igreja. A visão do Profetizando as Nações é um barco. Por isso que o nosso símbolo original, ele é uma rosa dos ventos. Toda vez que Deus fala com a gente em revelação ou em sonho a respeito da igreja, é sempre um navio que aparece. Então você precisa estar ancorado. É mais fácil cair no desespero quando você está lutando sozinho. Quando você está sozinho, é complicado, você fica sem parâmetro. Você precisa estar ancorado. Existe uma geração dos desigrejados que ficaram tão decepcionados com a igreja que não querem estar em igreja nenhuma. Esse é um caminho perigoso. Todos que eu conheci que foram por esse caminho se tornaram pessoas frustradas, desiludidas e críticas. Não chega a lugar nenhum. Interessante é que problema na igreja não é de hoje, vem desde os tempos de Jesus. Mas com todos os problemas, Jesus não deixava de ir à igreja. Ele estava lá, ele discutia, mas ele ia. Sábado ele estava lá na sinagoga, mas também ele curava, ele andava nas ruas, mas ele também ia à igreja. Meu Deus, se você decidir caminhar sozinho, sem estar em comunhão, você pode ser levado ou conquistado pela depressão, pela angústia. E estando juntos, a gente corre esse risco também. Sozinho é muito pior. Nós precisamos caminhar unidos. Não desista, sabe? Porque quando a igreja é a maneira que nós temos de também estar ancorados em Jesus, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. Não sou eu que sou o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Você não entendeu? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E a mente de Cristo está sobre nós. Eu vou repetir, a mente de Cristo está sobre nós. Você pode repetir isso comigo? A mente de Cristo está sobre nós. A mente de Cristo não é exclusividade sua. A mente de Cristo é derramada sobre a igreja. Sobre nós. A mente de Cristo. A igreja é um lugar, é uma maneira de te manter seguro e em paz através da tempestade. Aqui você é lembrado da fidelidade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Você está no meio, talvez de uma tempestade, talvez seu casamento está no meio da tempestade, talvez sua vida financeira está no meio da tempestade, talvez tua saúde. Mas o Senhor é contigo. Talvez você se sinta prestes a afundar. Mestre, o mar se revolta. Quem lembra disso? As ondas me dão pavor. O céu se reveste de trevas. Gente, quem lembra disso? Cantor cristão. Não temos um Salvador. Não se te dá que morramos. Podes assim dormir. A cada momento estamos
Precisa submergir. As ondas atendem ao meu seu mandar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o seu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos guardar. Sim, sossegai. Tudo assembleano, tá vendo? Escondido. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó. Sossega. Sossega. Fala para ela assim, não desista da igreja. Você precisa ficar em paz, porque você tem uma âncora. Você tem a âncora do propósito. Quem lembra da segunda âncora? Propósito, coragem. E vocês estão. Eu quero terminar com o último versículo que está em Hebreus, capítulo 6, verso 19, que diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Cristo é a nossa âncora. Ele é a nossa âncora. Ele é a garantia de nós cumprirmos o propósito, de nós caminharmos em coragem, de nós termos uma vida de adoração e de caminharmos em unidade como igreja local, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar agora, nessa hora, em nome de Jesus.